aqui na sala, né? Alguns já até justificaram lá. E à medida que for entrando o pessoal, eles vão entrando no meio da nossa discussão também. Então, uma deliberação que eu preciso conversar com vocês antes de passar para o assunto da oficina de hoje mesmo, é relacionado a questão de horário do nosso parlamento jovem. Nós definimos juntos aqui que nós teríamos estaríamos sempre encontrando na quinta-feira às 18 horas, né, que é hoje. Eu gostaria de perguntar para vocês, quem quiser falar, pode abrir o microfone para falar. Agora, quem quiser escrever no chat também, escreve no chat. Eu vou dar uma outra opção de horário dentro desses 18 horas, no outro dia. Mas eu quero ouvir vocês. Mas por que eu estou vendo se a gente tem possibilidade de trocar? Porque nesse mesmo horário que a gente está conversando aqui, acontecem as. Oi, Amanda, seja bem-vinda. Acontecem as reuniões ordinárias da Câmara, onde os vereadores participam. E aí tem alguns vereadores que muitas vezes gostariam de participar aqui conosco, em algumas reuniões, né? Boa noite, professor Romeu, seja bem-vindo. Boa noite, Aí, Ricardo. Boa noite para todo mundo. Obrigado. aí eu gostaria de ver com vocês se alguém. É mais fácil perguntar se alguém não pode. Se a gente passasse essas reuniões nossas semanais para quarta-feira, 18 horas, ou terça-feira, 18 horas. Vamos tentar primeiro quarta-feira. Quarta-feira alguém não pode 18 horas, se a gente mudar ela para as 18 horas nas quartas-feiras? Alguns de vocês que estão aqui? Eu não posso na quarta. Ah, não, você não pode, Raquel, e já várias pessoas colocaram que não podem também, tá? Vou descartar quarta-feira. Terça-feira, 18 horas, alguém pode? Alguém não pode, na verdade? Terça, 18? Podem falar no chat, se quiser abrir o microfone também. Na terça, 18 horas. Terça, 18 horas, todos podem, então, aqui? Eu posso. Ah, o Vitor já não pode. Assim, eu vou fazer o seguinte, então, porque aqui vai ficar difícil. E eu já vi que quarta não vai ter como, nem na terça-feira. Aí qualquer coisa a gente mantém esse das 18 horas na quinta mesmo. Às 17 horas, foi até um horário inicialmente ventilado na quinta-feira. Alguém que não pode ir às 17 horas da quinta-feira, de hoje, né? Dos dias de hoje. Pode abrir o microfone ou então falar no chat. Não, o Matheus não pode, quinta 17. Ah, vamos manter então, turma. Eu não vou complicar, não. Vamos manter essas 18 horas. E eu explico isso para os vereadores. A gente está gravando aqui também. Ocasionalmente, talvez a gente precise mudar os horários, mas aí eu aviso para algum evento mais específico, né? A gente vai precisar talvez mudar um ou outro horário, mas aí eu sempre aviso com antecedência. Um dos eventos que nós devemos mudar, precisar talvez adaptar o horário, vai ser o primeiro encontro que nós vamos ter com as outras cidades polo. Ele deve acontecer na Semana Mundial do Meio Ambiente, que é agora em junho já, na segunda semana de junho. A gente já está até planejando um evento com todos vocês, mas aí eu vou avisar com antecedência quando que vai ser esse encontro, né, de todo mundo. Eu vou passar para outra pauta aqui agora. Tinha aberto ela aqui, mas eu fechei, só para não me perder aqui, turma. Só um momento. Ah, tá. Nós vamos conversar agora sobre o calendário
a previsão de calendário para o nosso parlamento, no nosso parlamento jovem, né? Como vocês já definiram que quinta-feira é melhor, e pelo que eu vi para a gente trocar para os outros dias fica mais difícil, as datas estão até de quinta-feira mesmo. Eu vou compartilhar a tela aqui para vocês agora, só para vocês terem uma noção de como serão essas próximas formações, essas próximas datas, tá? E como a gente está num tempo bem curto, a gente não vai ter folga de semanas até julho. Aí julho normalmente a gente para. Julho é o recesso. E seria aqui, ó. Esse calendário aqui é previsto ainda, tá? A gente está aqui no dia 6, né? E aí nós vamos ter, então, 1, 2, 3, 4. Eu só tenho que conferir depois se algum não vai bater perto de feriado aqui, tá? Eu tô achando que essa do dia 3 aqui é feriado. Eu tô vendo aqui agora. E aí, nessa data de 6 a 11, de 7 a 11 de junho, a gente vai ter um evento com todos os polos. Aí esse evento aqui, como aquele primeiro nosso, vai ter transmissão ao vivo também, tá? E aí a partir dele a gente vai começar a montar as propostas para encaminhar para a etapa regional, tá? E aí é mês de junho todo. E aí em julho a gente entra em recesso, tá? E como eu falei aqui, em cada uma dessas oficinas aqui, eu vou estar convidando um ou mais professores das escolas, inclusive o professor Romeu, se ele estiver disposto também, professor Romeu, já te convido aqui de antemão. Com certeza, uma satisfação. Para estar conversando com vocês a respeito dos temas. O professor Romeu é professor de filosofia e sociologia, não é, professor Romeu? Isso. Lá no Auxiliadora e no Montessori, né? Sim. Isso. Inclusive o tema hoje, professor Romeu, você provavelmente domina mais do que eu. Se você quiser abordar e dar uns pitacos aí, fique à vontade, tá? Fazer essa abordagem conjunta aqui comigo. Perfeito, obrigado. O Kender entrou aqui, seja bem-vindo, Kender. Pedro Lucas também entrou. Vou parar a apresentação aqui só para a gente ficar com a tela um pouquinho melhor, que em breve eu volto para mostrar alguns pontos aqui para vocês. Aqueles questionários que eu passei para vocês hoje, turma, é só para a gente direcionar o bate-papo de hoje, tá? Como eu falei, eu vou conversar um pouquinho com vocês, eu não quero só que eu fale, tá? Durante a minha fala, interrompe, abre o microfone, comenta, discorda, tá? Fica à vontade, para a gente debater mesmo e conversar. Porque se só eu ficar falando aqui, fica chato, na verdade, né? E eu queria ouvir vocês, tá? Que você tivesse essa liberdade de estar falando, tá? Aqui não tem uma questão de quem está certo, quem está errado, nada disso, tá? A gente está aqui para trocar uma experiência, um pouco de conhecimento também, tá? Isso é muito importante. Eu coloquei na pauta lá para vocês hoje, a gente vai abordar de maneira rápida, assim, né? Vocês já devem ter estudado um pouco sobre isso lá no final do ensino fundamental, a questão dos poderes. Eu imagino que o ensino médio pega um pouquinho disso também, né, professor Romeu? Eu vou abordar de uma maneira diferente, mas uma maneira voltada mesmo para a educação política, tá? Que é a área que eu atuo, na Escola do Legislativo. E aí eu vou conversar com você de uma maneira mais informal, tá? Eu não vou me ater muito a termos técnicos, até porque eu não sou tanto da área para estar aprofundando muito nisso, tá? Para isso eu precisaria de um professor mais especialista, como o professor Romeu está aqui para ajudar, para estar delineando esses pontos aqui também, tá bom? Para quem chegou depois, a gente vai começar agora a apresentação, tá, da aula. Eu vou fazer um compartilhamento de tela aqui, que eu fiz uma breve apresentação só para guiar a discussão, tá? E aí vocês não ficarem cansados de ver meu rosto aí também na tela. Deixa eu fazer o compartilhamento aqui agora. De vez em quando eu vou ter que interromper um pouquinho, turma, para, se por acaso alguém chegar atrasado, para autorizar. Eu coloco no Google Meet aqui uma extensão para ativar automaticamente quem pode entrar, só que nunca funciona. Mas aí eu ouço o barulhinho, e aí depois dá para permitir a entrada dos outros colegas. Só que de vez em quando eu tenho que parar a apresentação se eu ouvir esse barulhinho. Em relação àquele vídeo que eu passei lá
Hoje eu não vou arriscar de passar o vídeo, não. Eu não sei o que está acontecendo, mas está realmente dando algum problema na transmissão. Aí eu espero que vocês tenham assistido. Quem não assistiu, eu vou pedir para estar acompanhando em casa depois, tá? É o Pedro, lá da Câmara de Guaxupé, eu acho que ele fala muito bem sobre o tema, tá? Ele aborda alguns detalhes. Algumas coisas eu vou até comentar aqui hoje, mas eu gostaria que vocês depois vissem esse vídeo. Até uma dica, imagino que vocês jovens saibam mais disso do que eu sei. No YouTube, muitas vezes, para assistir um vídeo de velocidade mais acelerada, tem aquela opção, você clica lá, você vê o vídeo de velocidade 1,5, de velocidade 2, aí você acelera o vídeo um pouquinho, dependendo do que você está assistindo, até para estudar mesmo, vale a pena utilizar esse método de acelerar o vídeo. Depois eu compartilho aqui com vocês. O ruim é que quando estou compartilhando a tela inteira, eu não estou vendo vocês. Vocês estão vendo a apresentação, certo? Sim. Certo. Então tá bom. Ô, turma, então eu vou começar aqui agora. Eu gostaria que vocês me interrompessem, tá? Não quero falar sozinho aqui, não. Tá? Ainda mais que eu não estou vendo vocês aqui, estou vendo só a apresentação, fica chato, parece que estou falando sozinho aqui. Eu vou passar então aqui. Começando aqui nesse aspecto, eu peguei até essa imagem aqui que reflete um pouco do nosso mapa do Brasil, né? Para a gente voltar lá naquele início, até eu vou abrir aqui agora a pesquisa lá informal, né, que nós fizemos no site hoje, perguntando a questão para cada um de vocês o que vocês já achavam que era político, o que é a política, né? Como eu comentei com vocês, não de maneira muito aprofundada, não, mas eu vou abordar esse ponto um pouquinho aqui com vocês, tá? Deixa eu só abrir aqui no link aqui, esse mentímetro que vocês responderam. Ele vai vir em forma de nuvens de palavras. Eu vou mostrar para vocês aqui o que cada um de vocês respondeu aqui, para quem conseguiu responder a tempo. Foram 13 colegas que responderam. Eu estou aproximando, mas não está conseguindo chegar muito próximo, não. Aqui eu consigo. Aí a pergunta era a seguinte, até 2 palavras, o que é política para você? Aí foram diversas perguntas, né? Alguns responderam com uma, outros com 2 palavras, democracia, administração, solucionar problemas, consciências, administração pública, arte e ciência de governar, comprometimento, sabedoria, tudo, direção e administração, decisões e compromisso, poder, governo, participação social e arte de governar. Eu não tinha visto as respostas suas até então, achei muito bacana. Vocês responderam alguns de maneira bem específica, né? Outros de forma mais ampla, igual algum colega respondeu aqui tudo, né? E aquela questão que a gente conversa sobre política, né? Que realmente, no aspecto da política, eu vou voltar aqui por apresentação agora, no aspecto da política, e como foi dito até naquela formação nossa inicial, né? Normalmente, em toda a interação social que nós temos no nosso meio, né? A Raquel pergunta aqui no bate-papo se ela poderia comentar o início da sua fala. Ah, sim. Ô, Raquel, pode comentar, tá? Eu não estou vendo o chat, tá? Se alguém quiser, pode abrir o microfone e pedir a palavra, tá? Raquel, pode comentar. Eu vou voltar lá na nuvem de palavras, talvez você queira falar dela. Eu acho que, Ricardo, a gente está um pouquinho acostumado a usar o Meet com a função da mãozinha, e ela não aparece para a gente aqui, de levantar a mão. Ah, tá. Não está aparecendo, é porque essa versão do Meet que eu estou usando é a versão gratuita. É um programa da reunião que lá na Câmara a gente tem, até o Meet, só que como ela é usada na reunião lá, a gente não tem mais usuários, não. Ô, Raquel, pode comentar, tá? Pode fazer seu comentário. Então, lá no vídeo, ele falava que é importante, eu também achei bem interessante, como é a formação e a criação de uma lei. Todo o processo que um projeto de lei passa para se tornar real.
E eu achei legal que nós jovens, agora, nós estamos fazendo parte disso, estamos tendo conhecimento do processo e que muitas pessoas não sabem o que é, como é feito. E nós podemos, sim, poder explicar quando tiver eleições, a gente saber o que a gente, nas pessoas que nós estamos colocando lá e saber de fato o que acontece. Que eu achei muito bacana como é criada uma lei. Era isso. Bacana demais, Raquel. Valeu pela sua intervenção. E ele fala de uma maneira bem didática mesmo. Quem não teve oportunidade de assistir, depois assiste novamente esse processo de proposição de lei, tá? Ele tenta não complicar muito a fala e realmente ele consegue fazer isso. Esqueci até o nome dele, lá de Guaxupé, Jair Pedro. Jair Pedro está aqui em Ponte Nova, ano passado. E esse aspecto da proposição de leis é muito importante a gente saber como que funciona mesmo, Raquel. Você tem razão. No final, eu vou abordar esse assunto de novo com vocês, tá? Vou tentar ser de maneira bem simples mesmo. Por quê? Até porque mais adiante, como você para vocês lá em junho, vocês vão ter que criar propostas. Não é uma lei formal, na verdade, mas cada um de vocês, vocês terão a opção de criar propostas relacionadas, né, ao meio ambiente e desenvolvimento sustentável. E aí vai ser importante vocês terem essa noção como que funciona, tá? Porque, inclusive, alguma dessas propostas que vocês podem criar aqui em Ponte Nova, se elas forem passando adiante nas outras etapas do Parlamento Jovem, elas podem, inclusive, se tornar projetos de lei mesmo, formais, lá pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Aqui na própria Câmara mesmo de Ponte Nova tem essa possibilidade, porque ano passado nós fizemos a apresentação dos propósitos dos estudantes aqui, tá? E este ano eu pretendo fazer a mesma coisa. E eu estou vendo que esse grupo está bem engajado, vocês estão bem engajados, engajadas também no Parlamento Jovem, e eu creio que nós vamos ter propostas muito boas, tá? E por isso que é preciso essa reflexão também. De vez em quando aparece um vídeo lá no grupo, olha, assiste, aquele vídeo ali pode dar uma ideia de alguma proposta na nossa realidade aqui local mesmo. O Matheus, um dia, compartilhou um vídeo naqueles dois grupos que estão à parte lá discutindo os projetos, depois nós vamos falar sobre eles também. Aí eu até comentei com ele, Matheus, compartilha no grupo, porque esse vídeo que ele chegou a compartilhar lá pode dar uma ideia para você. Se eu não me engano, quem não viu o vídeo falava a respeito da questão do desperdício de comida, que aí as pessoas, acho que na Coreia do Sul, salvo engano, teriam que pagar pelo excesso de comida desperdiçada. Ou seja, não é uma coisa da nossa cultura aqui no Brasil, né? Mas quem sabe não pode iniciar, talvez, com um processo, um projeto de lei relacionado a isso, né? Isso seria muito bacana. E aí vão surgindo outras ideias também, dessas discussões nossas aqui também, tá? Eu gosto muito dessa participação, igual a Raquel participou aqui agora, porque o mais bacana é essa discussão entre vocês, tá? Eu tento o máximo possível não influenciar, tá, decisões de vocês. Eu já tenho uma vivência, uma visão, sou de outra geração. Eu guio o processo, mas eu tento ao máximo que vocês criem essas decisões mesmo. Tanto que durante o projeto de lei lá, eu não opino. Quando vocês forem criar suas propostas, vocês podem pedir opinião para mim, para ajudar, mas no finalzinho do projeto mesmo, na formatação do projeto, são vocês que definem. O máximo que eu vou tentar ajudar em algum aspecto que eu posso falar se aquilo ali realmente poderia ser implementado no município ou no estado, que tem algumas questões que fogem da competência do município. Depois eu vou falar a respeito disso também. Tá? Na hora da apresentação, que se alguém quiser falar, como eu não tenho acesso ao chat, eu fico preso aqui na apresentação, vocês podem abrir o microfone e falar. Eu tenho, Ricardo. Você quer comentar, Matheus? Fica à vontade. Não, então, é porque lá no vídeo ele fala sobre comissão permanente. Aí eu queria saber as comissão permanente de Ponte Nova, quais são? Eu vou mostrar isso para vocês hoje. Eu nem coloquei na apresentação, não, porque eu vou abrir o próprio site da Câmara Municipal, tem essas comissões. Tem as comissões permanentes e tem as comissões especiais, tá? E eu vou falar sobre elas também, que é importante. Na questão da proposição de lei, passam por comissões também.
Tá? A gente não chega a trabalhar nesse processo de comissão com vocês aqui, quando vocês estão discutindo o projeto de lei, mas tem os grupos de trabalho que são semelhantes a comissões, que vocês vão trabalhar isso também. Tá? A gente vai ter que pensar num método, né? Porque de forma virtual é mais complexo, né? Para a gente tá discutindo alguns aspectos. Mas a gente vai debater isso mais adiante. Tá? Alguém mais quer fazer algum posicionamento antes de eu voltar à apresentação? Outra pergunta. E o que é lei orgânica? Que eu não entendi muito lá no vídeo que ele falou. Olha, bacana demais, Matheus. Essa pergunta que muitas vezes fica parecendo que é uma coisa simples, né? A lei orgânica é a lei orgânica do município, tá? A lei orgânica do município, de maneira geral, tá? Sem entrar muito na especificidade jurídica, né? Ela é como se fosse a Constituição do município. Nós temos a Constituição Federal, né? Em âmbito federal, né? Que todos conhecem, lá de 88, a Constituinte, tudo. Nenhum de vocês era nascido ainda. Pouco depois teve também a Constituição Estadual, que também foi perto desse período, e a lei orgânica, que é como se fosse, tá? A gente não fala que é a Constituição do município, mas é como se fosse a Constituição do município. Ela também foi editada lá pela década de 90. Aqui de Ponte Nova, inclusive, ano passado, ela teve uma reforma muito grande. O que é reforma? Muita coisa nessa lei orgânica mudou. Teve todo o processo lá na Câmara Municipal, não sei se vocês chegaram a ver isso na mídia, mas ela teve bastante alterações, porque ela estava bastante desatualizada, tá? Ela teve que se atualizar para a realidade de hoje do município. Vou citar como exemplo uma alteração que teve nessa lei orgânica, questão dos aplicativos de carro, né? Uber, Livre, essas questões todas. Na lei lá da década de 90 não tinha nada disso. E ela teve que se adequar, além de outras várias mudanças. Tá? Mas você entendeu, Matheus, que a lei orgânica é como se fosse a Constituição do município? Entendi, sim, obrigado. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? O bacana dessas perguntas, muitas vezes é a dúvida de um e a gente tenta passar isso para todos. E se eu não souber responder alguma coisa, podem ter certeza que eu vou falar que eu não sei. Tá, turma? Eu não sei de tudo, não. Pelo contrário. Vou passar para a apresentação aqui agora. Aí esse ponto aqui que eu quero fazer uma reflexão com vocês aqui, tá? Eu comentei com vocês relacionado à política, né? Eu coloquei aqui cidadão, cidadania. Normalmente, indo pelo viés jurídico, né, se considera cidadão aquele que tem a plena capacidade, os plenos direitos políticos para serem exercidos. Aí, ou seja, para ser cidadão, você tem que ter a possibilidade de poder votar, ser votado, e aí se pode ser considerado cidadão. E aí pode-se exercer, né, plenamente a cidadania, né? Uma sociedade democrática também. Eu fiz essa pergunta aqui, eu gostaria que alguém respondesse, tá? Pode abrir o microfone e responder. Tá? Eu vou fazer a pergunta e não vou dar minha resposta. Eu gostaria de ouvir alguém ou mais colegas comentarem também. Podemos dizer que... eu posso dizer que eu sou apolitizado? Na verdade, essa palavra politizado ela não é nem a correta, né? Mas apolítico, uma pessoa política, eu posso dizer que sou apolitizado? Alguém quer me responder ou debater em cima disso? Vou começar então, Ricardo, para incentivar aí os meninos. Eu acredito que tem gente que pensa que é apolitizado. Embora eu não me diga apolitizado, mas eu acredito que há pessoas que não percebem o valor da política dentro da vida delas. E acham que a política é uma instância lá em cima, assim, bem distante da vida delas, e que os preços, por exemplo, não envolvem a política, e que a educação, por exemplo, não envolve a política. Então, embora eu não me diga politizado, eu compreendo que vejo pessoas que não percebem esse valor e essa presença da política. Então, só quis começar aqui a falar aí para ver como é que o nosso papo continua. Bacana, professor Romeu.
Então, é até engraçado porque tem pouco tempo, algumas semanas atrás, que na aula do professor Romeu a gente conversou sobre isso e a gente fez até uma atividade semana passada sobre isso. Então, assim, eu não me considero apolitizada porque, tipo, eu tenho uma noção, eu sei o que envolve a política, sua base, mas sim, tem muita gente que é muito assim, ignorante, não vê os fatos do que a política abrange, só tipo, vê as coisas ruins e pega aquilo e fala, nossa, política é só sujeira. Bacana, Letícia. Alguém mais quer fazer algum complemento sobre essa questão? Posso me dizer que eu sou politizado? Eu vou ir agora. Fala, Pedro. Eu acho que a política é mais do que muitas pessoas pensam, porque a gente vive numa sociedade, né? Todas as leis, os deveres, a política está envolvida. Eu acho que todos têm que se envolver mais na política, porque é algo que não depende só de uma pessoa, depende de todos os cidadãos. E eu não me considero apolitizado, eu acho que ninguém deveria ser apolitizado, porque a política é o que faz a sociedade ser o que ela é. Bacana, Pedro. É aquela questão que a gente comenta, né? Que a política Tá fechado o seu áudio, Ricardo. Desculpa, gente. É bacana, viu, Pedro? É aquela questão, né? Que a política realmente está envolvida em basicamente todas as nossas interações sociais mesmo, tá? E essa questão do apolitizar, o a no sentido de negação, né? É como se fosse aquela pessoa que diz que não está envolvida na política, tá? Assim, voltando para a pergunta, e agora já é um posicionamento que eu vou passar para vocês, né? Numa concepção. Posso dizer que sou politizado? Poder pode, né? Qualquer um pode falar que é politizado. Poder pode. E na democracia a gente pode, né, professor Romeu? Falar o que quiser, com certeza. Mas na verdade não existe essa questão, eu sou apolítico. Não existe essa questão porque, como eu já falei com vocês, em nossas interações sociais, a política, de uma forma ou de outra, ela sempre está envolvida. E não é meramente aquela política partidária. Você pode falar que você é apartidário sim. Você realmente não gosta de partido político, não tem interesse pelos partidos políticos, né? Muitos até criticam os partidos políticos, tá? Eu, pessoalmente, eu tinha uma visão relacionada a partido político antes de começar a aprofundar um pouquinho os temas. Hoje, eu penso que os partidos políticos são muito importantes, tá? Para a manutenção da nossa democracia. E deixo bem claro, como já falei com vocês na primeira reunião, eu não sou filiado a partido político nenhum. Mas para a questão, logicamente, que talvez precise de uma reforma política para melhorar essa interação dos partidos políticos com a sociedade, tá? Isso é importante. Mas aí eu queria colocar esse ponto, que normalmente não existe a pessoa apolítica. Ela pode até se dizer que é política, mas o próprio fato dela se dizer apolítica remete a uma concepção de política também daquela pessoa, tá? Muitas vezes querendo sair do jogo político, né? Ou algumas vezes acontece também por desconhecimento. É comum a pessoa muitas vezes não ter esse conhecimento e falar que é politizado, tá? Eu acho que eu te falei, poder falar nós podemos, mas normalmente não existem pessoas apolitizadas, tá? É uma concepção. Alguém quer complementar isso ou me questionar ou debater em cima disso também? Ou dar um outro ponto de vista a respeito dessa pergunta? Eu queria só comentar que nós somos o 8º país com o maior número de partidos políticos no mundo. Só uma informação. É bacana, professor Romeu. E até essa questão que eles comentam muito, talvez da necessidade de reforma política, né, para diminuir um pouco essa questão dos partidos. Porque, querendo ou não, aquela questão que nós comentamos, que
Eu sou otimista nesse aspecto. Eu acho que as pessoas envolvidas com a política mesmo, de gestão governamental, que no geral as pessoas são bem intencionadas, tá? Mas existem aqueles mal intencionados. E, inclusive, partidos políticos mal intencionados também existem, tá? Mas é isso aí, a sociedade que tem que cobrar essa mudança de vocês, jovens que vão seguir adiante aí nesse Brasil nosso por mais tempo ainda, né? Vocês têm esse poder de estar discutindo. E depois nós vamos voltar num assunto que reflete essa questão da política, de partidos políticos também, mais adiante sobre democracia, tá? Eu vou passar adiante a apresentação aqui agora, da mesma forma como comentei com vocês, se precisar, me interrompam, tá? Por favor. Eu trouxe essa frase aqui, como nós vimos as frases ali de todos sobre política, eu trouxe desse pensador, ele chama Bertrand de Jovenil, talvez o professor Romeu talvez até o conheça, tá? Professor Romeu, eu trouxe ele aqui, mas eu não trouxe fazendo referência a quem utiliza muito da obra dele, não, tá? Mas é pela frase, que eu acho que é uma frase que faz uma síntese boa sobre o que é a política, tá? De forma geral, que a gente pode estar até respondendo por aquela pergunta nossa. Segundo uma obra dele, lá na década de 60, ele referiu que a política é todo o esforço sistemático desempenhado em qualquer lugar do campo social para estimular outros homens, aqui poderia ser outros homens e mulheres, né? E efetuar algum plano estabelecido por quem o estimulou, cujos fins edifica, consolida e conserva agregados de pessoas. Basicamente falou relacionado à interação social, né? Nessa questão política aqui. Eu gosto dessa frase, tá? Eu trouxe, não pelo pensador em si, mas pela frase mesmo, para a gente ter uma reflexão depois dessa discussão nossa também. Agora eu já vou passar para a questão dos poderes constituídos, que aqui eu não vou tentar não me aprofundar muito, falar tanto, porque isso é uma questão que vocês veem um pouco também na educação básica, aí, né, seja no ensino fundamental e até no ensino médio, tá? Eu vou passar só alguns conceitos. E depois vou até trazer aquela pesquisa do Mentimeter antes de introduzir os três poderes. As ideias sobre a separação dos poderes ganhou muita força e surgiu, foi lá no século XVIII, se eu não me engano, 1700 e alguma coisa, baseado muito em algumas das ideias desse livro, que tem a capa dele aí, sabe? Que chama Do Espírito das Leis, do Barão de Montesquieu, e aí que surgiu um pouco dessa ideia de tripartição dos poderes. E essa tripartição dos poderes é muito importante, tripartição dos poderes, justamente, tá? Para quebrar lá naquela época, se a gente for voltar lá na história e tudo, aquela questão do Estado absolutista lá, que é um poder concentrado muito na mão de uma pessoa, de um soberano, né? Normalmente um monarca lá. E aí que surgiu essa separação dos poderes, começou a surgir, né, as ideias de separação dos poderes. Esse livro, como eu falei, foi 1748, mas aí foram se aprimorando as ideias, né, para vocês terem uma ideia. Eu gosto de trazer isso em âmbito local. Aqui em Ponte Nova, na nossa política local, até a década de 30, até 1930, não havia uma separação clara entre executivo e legislativo. Na verdade, tanto que havia o prefeito, na época, eles chamavam de agente executivo. Ele era tanto prefeito, chefe do executivo, quanto presidente da Câmara Municipal. Não havia essa separação de poderes até a década de 30. E aí pegam vários nomes famosos que vocês conhecem aí pelas ruas de Ponte Nova, Cantídio Drummond, Custódio Silva, Caetano Marinho. Todos esses três que eu citei, eles foram tanto chefes em tese do Poder Executivo e do Legislativo, que não tinha, na verdade, uma separação adequada aqui em Ponte Nova até esse período. Eu gosto de comentar isso, que a história é um ponto bacana. Antes de passar para esse tema legislativo, executivo e judiciário, eu vou abrir o Mentimeter lá de novo e vou ver as respostas que vocês colocaram lá, tá bom? Só achar onde que está a página aqui. Está aqui.
Se alguém quiser comentar alguma coisa, tá? Então, fique à vontade. Esse daqui. Eu vou só comentar que Barão de Montesquieu é um conhecido nosso no conteúdo do iluminismo, né? E a tripartição dos poderes, como o Ricardo muito bem colocou, é um fruto da Revolução Francesa também. Bacana, professor Romeu. Até o período coincide um pouco, né? A Revolução Francesa é 1789, né? O livro é 1748. As ideias dele influenciaram essa questão do iluminismo, né? Pelo que você pontuou. Bacana. Aí eu fiz essa pergunta aqui para vocês. Olha, uma pergunta meio provocante, né? E na verdade vocês podem até discordar de mim depois do que eu for falar, tá? A pergunta foi essa: qual desses poderes é o mais importante para a sociedade? E nós tivemos aqui, foram 13 respostas. 3 colegas acharam que foi o Poder Judiciário, 6 colegas acharam que foi o Poder Legislativo, o mais importante. Ô, Ricardo, depois eu posso fazer um comentário? Pode à vontade. 3 acharam que foi o Poder Executivo e um colega preferiu não opinar ou não concordava com as respostas anteriores, né? Pode comentar quem comentou, quem perguntou aí, que eu não consegui identificar quem foi. Fui eu. Eu acho que o poder legislativo é o mais importante, porque o que acontece? Igual eu vi lá no vídeo, que uma lei, a lei pode ser aprovada, mas se o prefeito vetar a lei, ela volta para o legislativo. Se o prefeito vetar a lei que passou tudo, e ela volta para o legislativo, e eles que decidem se o veto do prefeito é válido ou não. Então, o que isso quer dizer? Que praticamente, entre aspas, ele passa o voto do prefeito. Entendeu? Essa é a minha opinião. Bacana, Matheus. Alguém mais quer colocar algum ponto relacionado a essa pergunta? Eu vou voltar lá novamente, turma. E se for preciso, até voltei, passei muito aqui. Estou errado, é no Mentimeter que eu tenho que ir. Tanta aba aberta aqui que me perco. O Matheus, você comentou, né, que acha que é o Poder Legislativo. A pergunta minha ela não ficou tão bem formulada, porque, na verdade, nós podemos achar realmente que cada um desses poderes aqui é mais importante que o outro, por uma questão pessoal nossa, até pelo que o Matheus comentou, que o Poder Legislativo tem essa função, muitas vezes, a gente indo para âmbito local, né, da Câmara lá, de vetar algum projeto do prefeito, né? Isso aí acontece também, depois eu vou falar um pouquinho a respeito, em âmbito estadual, em âmbito federal também, vou falar sobre esses 3 poderes, né, nos 3 entes também. Mas, na verdade, falando para vocês aqui, isso é na teoria, tá? Pela teoria, não existe, tá? Não existe um poder mais importante que o outro, tá? Esses 3 poderes, eles são complementares entre eles e eles devem conviver, né, esses 3 poderes na sociedade para gerir o Estado, né, de forma harmônica, tá? E aí eu vou colocar as aspas, na teoria, porque na teoria é assim, tá? Essa questão, até o Matheus pontuou, que é bacana ter pontuado isso, sabe? Que a Câmara pode vetar um projeto de lei do prefeito, entra numa questão que a gente chama de sistema de freios e contrapesos, que tem entre esses 3 poderes. Todos esses 3 poderes, eles são envolvidos nesse sistema de freios e contrapesos. O que é isso, Ricardo? Freios e contrapesos. Na verdade, é uma forma de gerir o Estado, né, que nenhum desses poderes se torne forte demais, porque senão nós voltaríamos lá para aquele período do monarca, do absolutismo, né? Na verdade, todos esses poderes eles têm a possibilidade de um controlar o outro
de uma forma ou de outra. O Matheus citou esse exemplo aí do prefeito, que a Câmara pode, em tese, o Poder Legislativo local, né, pode, em tese, vetar um projeto de lei do prefeito. Por que isso é importante? Justamente para não deixar o Executivo com muito poder, na verdade. Senão o Executivo poderia fazer tudo, ficar editando lei lá, muitas vezes que não agradasse toda a sociedade, e aí não teria um órgão, né, de controle que pudesse controlar, editar essas leis, né? E o judiciário entra aí para dirimir esses conflitos também, muitas vezes entre os dois poderes, ou uma questão que não se pode resolver, que se cria dúvida em relação à própria questão da edição da lei, ou algum projeto do Poder Executivo que ultrapasse, né, os limites legais também. O Poder Judiciário entra nesse aspecto também. Aí, voltando ao ponto novamente, vou voltar para a folha aqui de novo, para a apresentação. Essa questão desse sistema de freio e contrapeso é super importante justamente para isso, para evitar que algum poder realmente, né, tenha muito mais poder do que os outros. E a sociedade ficaria, a questão até da democracia poderia ficar um pouco abalada se algum desses poderes realmente tenha mais poderes, tá? E aí eu volto à questão que eu falei, na teoria, deveria ser assim, harmônico, a relação entre eles deveria ser harmônica e igualitária, mas hoje em dia muitos estudiosos questionam alguns aspectos. A gente pode ver em âmbito federal lá, alguns criticam que o STF tem muito poder, outros criticam que o Executivo tem muito poder, e normalmente um dos poderes mais criticados na sociedade é realmente o poder que vocês mais votaram lá, que é o Poder Legislativo. O Poder Legislativo é muito criticado na sociedade, mas por que o Poder Legislativo é muito criticado na sociedade? Alguém sabe me responder isso? Por que o Poder Legislativo é muito criticado na sociedade? Talvez até mais que o Executivo e o Judiciário. Alguém quer arriscar algum palpite ou algum outro comentário? Então, turma, eu vou responder então, já que eu fiz a pergunta. Ele é mais criticado porque normalmente é onde há maior representação da população. E aí ocorre a diversidade. E nessa diversidade, logicamente, os debates, o questionamento, as críticas acontecem com mais frequência. Por isso, também, né, que o legislativo é um dos poderes mais criticados, tá? Eu esqueci só de pontuar alguns aspectos aqui. Eu já estou imaginando que todos saibam, e como a gente estuda isso na escola, né, na educação básica, mas eu vou pontuar aqui rapidamente, tá? Nos 3 entes. Vamos começar com o legislativo. O legislativo local. Qual que é o poder legislativo local? E tem até a cola na apresentação aqui, né? A Câmara Municipal, o Poder Legislativo Local. Qual que é o Poder Legislativo Estadual? O Poder Legislativo Estadual é a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A nossa Câmara hoje Municipal de Ponte Nova são 13 vereadores. Depois eu vou até abrir a página e mostrar para vocês. São 13 vereadores. No Poder Legislativo Estadual, são 77 deputados estaduais que representam o estado de Minas Gerais. E nós vamos em âmbito federal. O âmbito federal muda um pouquinho. O Poder Legislativo ele tem um termo que chama bicameral. Por que é bicameral? É porque são dois. O Poder Legislativo é dividido como se fossem 2 câmaras, né? Nós temos o Senado Federal, que hoje são 81 senadores, tá? E como que é essa distribuição de senadores para o Brasil todo? Os senadores, no caso, representam os estados, então não tem distinção de número de estado para estado. São Paulo, Minas Gerais são os maiores estados do Brasil, né? Tem 3, cada um deles tem 3 senadores. O Acre, Roraima, que é um estado relativamente menor, população menor, também tem 3, ou seja, todos os estados têm 3 senadores representantes, porque eles representam os interesses do estado. Normalmente se fala que aí nós saímos do Senado Federal, vão lá para o outro lado, vão lá para a Câmara dos Deputados.
Na Câmara dos Deputados, que são 513 deputados, aí sim, com os deputados, como se representa a população, o estado mais populoso do Brasil. Qual que é o estado mais populoso do Brasil? São Paulo. Então, São Paulo é o estado que mais tem deputados federais representando ele lá na Câmara dos Deputados, tá? E aí, se a gente for ver, eu não sei de cor aqui qual que é o estado que tem menor população, se é Acre, se é Roraima, Amapá. Esses estados ele tem uma representação menor de deputados federais. Então, esse é o poder legislativo em todas as esferas de governo, né? E o poder executivo? Começando aqui de Ponte Nova. Qual que é o representante? Quem que representa o poder executivo em Ponte Nova? O que é o poder executivo em Ponte Nova? Alguém sabe responder? A prefeitura? Isso. Quem respondeu? Eu não consegui identificar a voz. Kender. Quem? Kender, o Kender. É a prefeitura. A prefeitura é o poder executivo em âmbito municipal. Tá? Eu esqueci de falar dos representantes hoje em dia. Na prefeitura, imagino que todos conheçam, o prefeito hoje é o Wagner Moll. Ele é o chefe do executivo municipal. O chefe do legislativo municipal hoje é o presidente da Câmara. O presidente da Câmara é o Antônio Carlos Pracatá. Aí eu pergunto para vocês, faço um questionamento. Existe hierarquia entre o presidente da Câmara e o prefeito? Um manda no outro? Alguém sabe me responder? Eu acho que manda. Quem respondeu, Matheus? Sim. Foi. Na verdade, não, Matheus. Como eu comentei que os poderes são harmônicos e independentes entre si, tá? O prefeito não tem o poder de, em tese, né? A gente está falando assim de maneira bem informal mesmo, não manda no presidente da Câmara e vice-versa. O presidente da Câmara também não manda no prefeito, porque tem essa separação dos poderes, tá? Existe essa separação dos poderes. Então, não há hierarquia. E eu vim aqui para âmbito local, que eu gosto de falar de âmbito local, que é onde a gente vive, né? Onde a gente pisa e onde que as coisas realmente acontecem, mas isso acontece em todos os âmbitos de poderes também. A gente vamos subir lá para cima, vamos lá para o âmbito estadual. Quem que é o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais? Se alguém souber o nome, eu vou dar até uma hora no certificado a mais de presença. Vamos ver se alguém sabe. Qual que é o nome do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais? Não pode olhar no Google, hein? Alguém sabe? Ele se chama Agostinho Patrus hoje em dia, tá? Ele se chama Agostinho Patrus e ele é o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E ele é o chefe do Legislativo Estadual. Quem que é o chefe do Executivo Estadual? Esse é mais fácil, né? Aparece muito mais na mídia. Quem que é o chefe do Executivo Estadual? O Romeu Zema. Isso, o Romeu Zema, que ele é o governador do estado de Minas Gerais, ele é o chefe do Executivo Estadual. E agora vamos lá para cima. Vamos lá para o âmbito federal. No âmbito federal é mais tranquilo, né? O chefe do executivo. Quem que é o chefe do executivo? É o presidente da República. Presidente da República. Alguém comentou aí? Não, só comentei que era o presidente. Isso, o presidente da República. É o presidente da República, que atualmente é o Bolsonaro, né? E quem que é o chefe do Legislativo Federal? Lá é bicameral, né? Então nós temos duas representações lá, tá? O presidente do Senado hoje, inclusive, ele é mineiro, tá? Ele é Rodrigo Pacheco, é um senador, Rodrigo Pacheco. E o presidente da Câmara dos Deputados, ele se chama Arthur Lira hoje, tá? E esses mandatos de presidente do Legislativo é diferente dos mandatos de presidente do Executivo. Os mandatos de presidente do Legislativo são de 2 anos, tá? Do Executivo são de 4 anos. Então, no Legislativo, a gente fala biênio, né? A cada biênio se troca o presidente, tá? Por que eu não falei do judiciário? O judiciário tem uma representação um pouco diferente. De maneira bem simples, em âmbito local, não existe um judiciário de representação local. Na verdade, o que existe são os juízes de primeira instância.
Mas não tem um juiz que é só de Ponte Nova. Na verdade, eles representam uma região, podem representar uma região maior de municípios também. Não existe essa representação local, municipal. Não existe um judiciário municipal, tá? Existem sim os juízes de primeira instância, tá? E aí a gente passa para nível estadual, nós temos o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que aí já é um órgão colegiado. O que é órgão colegiado? A gente tem uma representação dos desembargadores, né? E aí a gente sobe para o âmbito lá federal, e a justiça ela é mais detalhada, que eu não vou me aprofundar tanto aqui, porque tem as justiças especializadas também. Nós temos o Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Regional Federal, o órgão lá máximo, que é o guardião da Constituição Federal, que é o Superior Tribunal Federal, que vocês ouvem com mais frequência na televisão aí, que é o STF, né? Que são 13 ministros, né? Não falo nem juiz, não, falam ministros do STF, tá? E essa questão do STF é um ponto, eu não vou aprofundar, porque senão vai alongar demais, mas que reflete um pouco dessa questão do sistema de freios e contrapesos, tá? Porque o próprio STF não são concursados aqueles juízes que estão lá, eles são eleitos não, né? Eles são indicados pelo presidente da República. Olha que interessante, o executivo indica o ministro representante máximo de um órgão poder judiciário. Ou seja, uma forma do executivo estar, em tese, controlando o judiciário. Mas aí entra a figura do legislativo. O executivo indica, vamos lá, o presidente indica um ministro para o STF. Mas para ser aprovado, para ele ocupar essa carga no Supremo Tribunal Federal, tem que se passar no Poder Legislativo antes, essa aprovação, tá? E aí a gente reflete bem essa questão que eu comentei com vocês do sistema de freios e contrapesos, tá bom? Ô, Ricardo. Diga. Quem tá falando? Amanda. Oi, Amanda. Já que esses três poderes, eles têm que, em teoria, né, estarem unidos, porque no caso um depende do outro, né? Como que eles estão deixando o nosso presidente da República tomar essas decisões em relação à vacina? Porque a gente vê que tá um caos, né? Virou uma bagunça essa questão da vacina, e eu tô vendo que parece que todo mundo tá cego, surdo e mudo por essas coisas que ele tá fazendo. Aí eu queria saber, tipo, por que que ele está tomando isso e nenhum dos três poderes está fazendo nada? Ô, Amanda, essa questão é bem delicada, né? Apesar que eu falo que eu não gosto de tomar muito partido relacionado a esses assuntos aqui, tá? Para não citar nomes, apesar que âmbito federal não é tão complicado a gente falar, não. Mas essa questão que acontece é uma questão talvez da questão que a gente quer mudar com projetos como o Parlamento Jovem, né? Mesmo, né? É a má política muitas vezes, tá? São acordos feitos, que na verdade ferramentas para retirar um presidente que muitas vezes é negacionista, que não cumpre com as medidas científicas relacionadas à pandemia, existem formas de tirar ele por impeachment, formas democráticas. Eu não falo nem formas antidemocráticas, não, que isso não cabe em discussão, né, para quem defende a democracia, como nós todos deveríamos defender. Mas existem formas de tirar, sim. Por que não tiram? É por questão da má política, talvez, tá? Que a gente pensa com esses programas de formação política, muitas vezes, de vocês jovens, vocês vão ter essa possibilidade, talvez, que situações como essas não aconteçam no futuro. Entretanto, eu vou fazer umas aspas aqui, uma opinião pessoal, como comentei com você, eu sou muito otimista. Eu acho que a democracia está passando por um teste nesse momento, tá? E normalmente, assim, a gente não vai ser para cima, não. Em alguns momentos a gente vai ter uma queda mesmo, tá? Mas aí a gente tem que passar por isso, tem que separar para depois se fortalecer ainda mais como democracia. Mas é difícil, todo dia a gente vê na televisão alguns aspectos, né? E eu não vou criticar só o chefe do executivo lá, federal, né, que hoje é o Bolsonaro, mas a gente for ver até em outros poderes também,
há más representações, tá? Existem sim más representações. A gente não pode ser utópico e falar que aquela teoria funciona muito bonito, não. A gente tem que tentar fazer, tá? É debater, lutar para que isso mude. Mas para isso, a gente precisa da democracia, né? Democracia é o próximo assunto que nós vamos comentar a respeito também, tá? É muito boa seu questionamento, né, Amanda, que deixa a gente pensativo, né? Alguém quer comentar alguma coisa, turma? Estou passando um pouquinho do horário aqui, eu vou tentar acelerar para a gente não atrasar muito, tá, turma? Vou voltar aqui novamente. A democracia aqui, eu vou lá para o Mentimeter de novo, antes da gente começar a conversar sobre ela, que eu quero ver o que vocês falaram sobre democracia. Formar essa nuvem de palavras aqui, né? Porque para definir democracia em uma palavra ou duas, aí vocês colocaram justiça, igualdade, direito do cidadão, livre escolha, liberdade de escolha, decisão política do povo. É o povo que exerce democracia, liberdade de expressão, direito, expressar uma opinião, prática política, balanceada, participação. Olha que bacana. A gente for pegar todas essas palavras aqui, sinceramente, eu não excluo nenhuma. Acho que realmente, na minha visão, né, todos aqui foram acertados para pontos que realmente definem a democracia. É muito bacana mesmo, tá? Antes de eu passar, alguém quer comentar a respeito de democracia ou sobre o que escreveu também? Olha, Ricardo, eu acho que nem colocaram essa palavra aí, que eu acho que democracia também é empatia. Porque quando a gente vai tomar uma decisão, né, no caso da democracia, que é como um todo, né, vamos colocar aí para a gente tomar uma decisão em relação à Ponte Nova. A gente não tem que pensar só uma Ponte Nova boa para mim. Eu tenho que ver se essa decisão, essa escolha que eu vou fazer vai ser boa como um todo, né? Porque eu não moro numa cidade sozinha. Então, acho que a gente tem que ter isso também. Acho que democracia também é empatia, é se colocar no lugar do outro, no caso dos outros, para saber se a minha decisão, a minha escolha vai ser boa para a população em geral. É bacana, mano. Como vocês colocaram lá muito, né? Tudo é relativo a escolhas também, né? Essa possibilidade de escolher, tá? E essa questão do coletivo, e desse ponto que você citou, é super importante também, né? Democracia, não existiria uma democracia numa sociedade de uma pessoa só. É preciso que mais pessoas para estarem discutindo, para estarem debatendo e para estarem dirimindo os conflitos também, tá? Solucionando conflitos, porque existem conflitos numa sociedade heterogênea como a nossa, e todas as sociedades são heterogêneas, e mesmo nas menos heterogêneas, existem conflitos. E a democracia é uma forma de solucionar esses conflitos mesmo. E tem os poderes constituídos justamente para tentar mediar essas discussões. O próprio Poder Legislativo, eu comento com vocês, aqui dentro do local, a Câmara Municipal é um local de debate também, tá? Depois nós vamos pontuar alguns aspectos relacionados a isso também, tá? Mais no âmbito local. Deixa eu voltar para a apresentação lá. Se alguém mais quiser falar, tá? Fique à vontade. Eu nem coloquei aqui, Thomas, existem várias frases sobre democracia, definições. Na verdade, o que importa para a gente aqui, para a gente definir? Uma coisa que eu falei na primeira reunião, essa própria formação que a gente tem no Parlamento Jovem, o próprio programa do Parlamento Jovem, ele só existe porque nós estamos numa democracia. Se nós não estivéssemos num regime democrático, dificilmente nós teríamos possibilidade de estar discutindo abertamente sobre assuntos de política aqui, debater, questionar, não concordar, tá? Dificilmente. E aí, isso que realmente importa. Tá? Eu coloquei uma frase aqui, olha, essa frase é da década de 40. Essa aqui eu coloquei, dentre várias, Churchill, lá do primeiro-ministro inglês, isso. Ele disse que a democracia é uma crítica, na verdade, mas olha pra você ver como que ele fez uma crítica e a gente faz
que nos leva à reflexão, que a democracia é a pior forma de governo. Bom, se ficasse só nisso aí, né, a gente ficaria triste. Mas aí depois ele coloca uma vírgula com exceção de todas as demais. Tá? Porque, na verdade, até hoje em dia, existem teóricos que falam a respeito de outras formas de governo que poderiam ser melhor que a democracia. Na verdade, a democracia, para a nossa vida em sociedade, é o que nós temos de melhor hoje. Tá? E vocês que são jovens, eu comentei isso na primeira reunião, vocês que são jovens, que nasceram, vocês têm 16, 17, 18, todos vocês nasceram depois do ano 2000, né? Chamando que não, né, Amanda? Você nasceu em 99 ou 2000, né, Amanda? Eu nasci em 98. 98, então, só a Amanda que não. Mas nenhum de vocês pegaram nem a transformação democrática que o Brasil passou lá em 88. Aí, muitas vezes, para quem não tem acesso à informação, a gente volta àquela questão das fake news, muitas vezes a gente vê falando muito, a democracia é ruim, é melhor um governo autoritário que decida as coisas corretas da maneira que tem que ser. Aí eu coloco um ponto para reflexão. Um governo autoritário que você acredita pode ser bom ali para você momentaneamente. Mas você imagina que uma hora ele pode começar a fazer coisas que não são boas para você ou para a sociedade. E aí já vai ser tarde, ele já vai estar lá no poder. Tarde não, né? Que a gente sempre pode ter uma revolução, né, professor Romeu? E a gente pode mudar isso. Mas a democracia é indispensável para a nossa vida em sociedade, tá? Porque nós temos hoje, como o George falou lá na década de 40, ainda não há nada melhor, tá? Não é o autoritarismo, e existe desde os primórdios lá, que vai dar conta de solucionar problemas, e aí volta naquele assunto que eu vou pontuar, que a Amanda comentou bem aqui da empatia, né? Vamos colocar aqui entre aspas, tá? Se tiver alguém que apoia, não tem problema nenhum. Vamos colocar aqui, fulano apoia lá um presidente autoritário, porque ele acredita nas ideias desse presidente autoritário. Mas será que ele está governando de forma democrática para toda a população? Será que ele não está favorecendo só um público específico da população, não? E aí, quando você está nessa população que está sendo privilegiada, é muito bom. Mas aí, quando você sai desse grupo privilegiado da população, aí é complicado, né? E aí a democracia dá oportunidade de escolha. A democracia, a cada período de tempo, a gente tem a possibilidade de mudar. Se não está satisfeito com aquele governo, tira ele e elege alguém que a gente acredita, tá? Ô, Ricardo, a gente pode ver uma amostrinha desse governo autoritário, mesmo a gente estando numa democracia, com o governo atual, né? Que foi esse ponto que você falou, que beneficia uma parte e, né? Como é que eu posso expressar? Faz mal a outra, sabe? Deixa a outra de lado. A gente pode ver um pouquinho disso no governo atual. E aí que entra, Amanda, essa questão da importância do sistema de freios e contrapesos, né? Um congresso, a gente entra no âmbito federal, um congresso forte, em tese, né? Eu não vou falar que é o caso agora, tá? Mas se a gente tivesse congresso forte, ele poderia amenizar esse surto autoritário de um chefe de um executivo, tá? A gente pode vir para âmbito municipal. Vamos imaginar, nós tivéssemos um prefeito que não fosse bom, a Câmara poderia tentar minimizar isso e vice-versa também, tá? Porque muitas vezes você pode ter um chefe do executivo muito bom e um poder legislativo não muito bom, tá? Mas como tem esse sistema de freios e contrapesos, nenhum poder constitucional, né, concentra tanto poder. E aí não faz tanto mal para a sociedade. Por isso que é importante essa tripartição dos poderes que eu já comentei com vocês atrás ali. Tá bom? Tem uma coisa, Ricardo, que eu queria comentar, a partir do que a Amanda falou, que está acontecendo na esfera nacional, que é a CPI, por exemplo, da pandemia, com o legislativo, os senadores e os deputados investigando nesse momento o que está acontecendo com a pandemia. Acho que teve início nessa semana, se eu não me engano, eu assisti ontem, hoje também a sessão. Sempre que eu estou assistindo, tem cerca de 2.000 pessoas acompanhando pelo canal do YouTube do Senado Federal. E eu, por exemplo, fico trabalhando aqui, assistindo os senadores trabalhando lá e discutindo todas as questões da pandemia.
Isso é legal, a gente poder acompanhar, por exemplo, pela TV Senado, esse trabalho acontecendo. É bacana, professor meu, você tem comentários da CPI, que é uma forma, estudantes, do controle que o Poder Legislativo pode fazer em cima do Poder Executivo também. Quando o Poder Legislativo crê que pode ter algum problema relacionado à gestão do Executivo, né? O que está acontecendo com a CPI da pandemia lá em âmbito federal. Coincidentemente, nós temos, aqui não é uma CPI, tá? Mas é uma comissão parlamentar especial que debate também aspectos da pandemia aqui em Ponte Nova, que é da Câmara Municipal ao Poder Legislativo. Eu vou até abrir aqui agora. Eu não vou, turma, eu vou deixar para falar um ponto na próxima aula sobre proposição de leis, porque senão eu vou me alongar muito aqui e a gente vai sair do combinado, né? Talvez alguns de vocês possam ter compromissos também, mas eu vou só apresentar essa questão das comissões aqui, que aí na próxima aula, no inicinho, antes na próxima aula, talvez o professor José vai conversar com vocês. Aí, antes do professor José falar, eu faço essa introdução da proposição de leis, tá bom? Eu vou só abrir aqui o site da Câmara, que eu vou mostrar essa questão das comissões, porque foi até um questionamento do Matheus. Aqui vocês estão vendo que é o site da Câmara de Ponte Nova. Depois vocês entrem lá, tem muita coisa bacana, informação que vocês podem buscar lá. Se vocês entrarem aqui nessa aba onde estou passando a seta da Escola do Legislativo, fala um pouco dos programas. Eu tenho que até atualizar a parte do Parlamento Jovem lá, que está desatualizado. Mas depois vou atualizar, tá? Aqui do Parlamento Jovem, tá? Depois, se vocês puderem visitar para vocês conhecerem, eu vou me aprofundar aqui. Aqui que é a comissão especial da Covid que eu comentei com vocês, que aqui na Câmara também não é uma CPI, tá? Chegaram até quase a abrir uma CPI, mas ela não conseguiu assinatura suficiente. Se vocês entrarem aqui nessa aba da CPI aqui, vocês vão poder acompanhar todos os aspectos relacionados à condução dessa comissão especial para tratar da CPI. Aí tem aqui denúncias que chegam na Câmara Municipal, são várias denúncias que chegam na Câmara Municipal relacionadas à pandemia aqui em Ponte Nova. Depois, se vocês tiverem interesse de ver, tá? E acompanhar a lista de vacinados, os ofícios que são expedidos pela Câmara. Aqui também, se vocês clicarem, vocês vão lá no portal da Prefeitura para ver o portal da transparência. Mas vamos lá para a parte das comissões. Um outro ponto aqui, que não é muito relacionado ao Parlamento Jovem, se vocês tiverem a oportunidade de visitar depois, tá? Essa abinha aqui do Centro de Memória. Essa é muito bacana, tá? Tem muito aspecto histórico de Ponte Nova, aqui, fotos antigas, algumas informações, enquetes. Ela abre um outro site, vou mostrar aqui para vocês. Ó, inclusive ele está fora do ar. Não era para estar fora do ar. Depois eu vou verificar o que aconteceu, eu vou passar para o responsável lá. Mas quando estiver dentro do ar, vocês visitam, que tem bastante informação bacana lá. Eu vou passar para as comissões, que foi o que o Matheus perguntou aqui, tá? O que são as comissões? De maneira sucinta, tá? São onde os projetos de lei passam antes de ir para o plenário. O plenário é onde todos os vereadores decidem. Então, todos os projetos de lei que vêm do Executivo e também que saem do Legislativo, tá? Eu não vou aprofundar aqui que tem as competências, eles passam por aqui. E eu vou falar as comissões permanentes, tá? Nós temos a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, é uma comissão permanente. A Comissão de Defesa do Meio Ambiente é permanente também. Essa aqui até nos interessa muito, né, pelo tempo do Parlamento Jovem. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça é uma comissão permanente também. Tá? Se vocês clicarem depois aqui no link, eu vou clicar essa de Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Aqui fala sobre o que cada uma faz. Tá bom? Vocês podem procurar, vocês podem ver até quem faz parte dela. Vem aqui em composição e vai aparecer os vereadores que fazem parte dessa comissão aqui também. Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, a Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, a Comissão de Serviços Públicos Municipais. Essas 6 comissões são as permanentes, elas sempre existem aqui na Câmara. E nós temos as comissões especiais. A Comissão Especial do Covid, que eu comentei com vocês, ela é temporária, dura só 6 meses, tá? Tem essas outras aqui que estão sem nome, mas elas não refletem uma comissão especial agora não, tá? É uma questão do site aqui mesmo.
E comissões conjuntas aqui é porque nesse período de pandemia elas se reúnem também conjuntamente. Como a gente não pode aglomerar, né, eles normalmente tendem a se juntar conjuntamente para deliberar mais rapidamente alguns temas. E aí, nesse período por videoconferência, né? Então essas são as comissões. Tem essa comissão aqui também que é temporária, porque eles estão para reformar o regimento interno da Câmara Municipal. Tá bom, turma? A questão de leis, então, eu vou deixar para a próxima reunião nossa, para a gente não alongar muito. Eu vou só passar aqui o nome dos vereadores, que pode ser que algum de vocês não conheçam todos os vereadores, e esses são os representantes de vocês, né, de toda Ponte Nova, lá na Câmara Municipal. São 13 vereadores. E aqui, pela população de Ponte Nova, a gente poderia ter até 15 vereadores. Mas aí a Câmara, acho que desde 2010, reduziu para 13 e é um número que tem sido bem representativo, né? Não tem necessidade, talvez, de ter mais 2 vereadores. Então, esses 13 são os vereadores da Câmara de Ponte Nova, tá? Se vocês clicarem depois aqui no nome de cada um deles, vocês vão poder conhecê-los também, tá? Vou citá-los rapidamente. André Pessato, ele acho que está no segundo mandato. Aninha de Fisica, está acho no quarto ou terceiro mandato dela. O doutor Wellerson Mairing, que também, depois eu vou voltar na outra função que ele tem na Câmara também, doutor Wellerson Mairing, Emerson Carvalho, a Fiota, o Guto Malta, o Guto que inclusive já foi prefeito de Ponte Nova também, ou seja, já foi chefe do Executivo Municipal, né? Juquinha Santiago, o Pracatá, Sérgio Ferrugem, Suelen Fisioterapeuta, o Wagner Gomides, que também é coordenador técnico da Escola do Legislativo, tá? Se a gente não tivesse reunião ordinária deles lá, provavelmente ele estaria conosco aqui também, tá? O José Osório e o Zé Roberto Júnior, tá? Esses são os 13 vereadores. Eu falei que ia voltar no doutor Wellerson aqui, é porque tem 3 deles que ocupam a mesa diretora, que é quem dirige os trabalhos na Câmara, que é o presidente Pracatá, tá? O vice-presidente é o Dr. Wellerson e o secretário é o Zé Roberto Júnior. Tá bom, turma? Só passei rapidamente aqui para vocês conhecerem, que talvez não todos vocês pudessem conhecê-los. A gente já alongou muito tempo hoje também. Não queria tomar tanto esse tempo seus, não. Vou até anotar o tempo que nós passamos. A questão da proposição de leis. Então, eu explico em 10 minutos, dá para a gente conversar a respeito dela. Eu vou deixar para o próximo encontro nosso. Combinado, turma? Alguém gostaria de comentar alguma coisa que foi falada hoje? Dar um ponto de vista final agora para a nossa aula? Fazer um comentário hoje? Eu queria comentar que, como o Ricardo mostrou para nós, a história ajuda bastante a compreender os caminhos da nossa política, né? Tanto do passado quanto de hoje. É só isso que eu queria comentar e agradecer pelo encontro excelente, Ricardo, também. É bacana, professor Romeu. Como eu falei, essa questão da história, se vocês tiverem interesse depois de entrar naquele site lá do Centro de Memória da Câmara, ele ainda está em construção, mas tem muita informação bacana, tá? E a gente tem que pensar no aspecto da nossa história local aqui de Ponte Nova, é muito bacana a gente pensar nesse ponto também, tá? Essa questão nossa de discussão política também, né? Mas a gente debateu aqui muito hoje sobre a questão lá do governo federal, igual a Amanda colocou uns pontos aí bacana, é importante a gente pensar nessa atuação local nossa também. As coisas acontecem são nos municípios, então essa participação suas é muito importante. E volto naquele assunto, a participação não quer dizer que vocês vão se tornar vereadores ou políticos no futuro, não, mas a participação como cidadão, de estar cobrando, de estar acompanhando, de estar sabendo o que está acontecendo, tá? Isso é muito importante para exercício, né, dessa cidadania nossa e o papel pleno de cidadão na sociedade mesmo. Ô, Ricardo, a votação para escolher o representante do projeto que a gente estava falando no grupo vai acontecer na próxima reunião? Não, ele vai ser por formulário, né, Amanda? Vocês escolheram por formulário e amanhã ele deve acontecer. Inclusive, 2 colegas já abdicaram da função, então eu acho que agora são 3 só que devem concorrer. Eu coloquei, acho que prazo até amanhã para receber as propostas, tem que conferir, eu não estou lembrando aqui agora, mas amanhã eu passo isso para vocês. Vai ser o formulário virtual
e a gente vai estar discutindo ele. Eu vou deixar ele aberto no final de semana para ser feita essa votação. E é bacana que é uma questão democrática, né? Vocês escolheram a forma de escolha, foram vocês que escolheram, e aí quem vocês vão escolher também depois. Isso aí é importante. Tá bom, turma? Alguém gostaria mais de pontuar alguma questão? Eu vou fazer um pedido para vocês, vou fazer de novo aquele formulário, tá? Da nossa aula, e aí podem criticar, se achou alguma coisa que não ficou bacana, podem falar, passou muito do tempo, Ricardo, foi muito confuso, pode falar, tá? Para a gente tentar melhorar para as próximas também. Tá joia, turma? Então, eu vou encerrar aqui a nossa aula de hoje. Agradeço a todos. Eu vou parar a gravação em breve. Em breve eu vou colocar no YouTube e coloco lá no site também para os outros colegas poderem acompanhar, os que não puderam estar aqui conosco. Tá joia, turma? Professor Romeu, muito obrigado pela sua presença também novamente, tá? E depois nós vamos conversar para você guiar uma aula mais adiante para nós também, se você tiver disponibilidade também, professor. Com certeza vai ser uma satisfação grandíssima. Então é isso, turma. Amanda, Kender, Pedro, Luiz, Débora, Júlia, Raíra, Ana Júlia, Gisele, Karina, Nilzilaine, Rafaela e Vitor. Muito obrigado pela presença de vocês hoje, tá? E até a próxima. Tchau, boa noite. Boa noite, turma. Boa noite. Tchau, Ricardo. Obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigado a vocês, turma. Até.